Então, boa noite a todos. Vamos para a nossa segunda semana da disciplina de Medicina e Segurança do Trabalho do curso de Recursos Humanos, né? A gente já colocou nesse slide inicial que nós estávamos vendo na semana passada, por que acontecem os acidentes, né? Então, a gente estava comentando lá sobre a prevenção e sobre essas questões. Nessa semana agora nós vamos estar discutindo agora as doenças ocupacionais, né? A síndrome de Burnout, que é uma síndrome de estresse da atualidade, né? Uma maior causa de vários afastamentos que estão ocorrendo, a síndrome de Burnout. Vamos falar um pouquinho sobre a higiene tolerada na vida no trabalho e também sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vamos lá, então. Antes de tudo, a gente vai falar um pouquinho sobre ergonomia, e é dentro daquela primeira parte que a gente falou na semana passada também, né? Que o objetivo da ergonomia é adaptar da melhor maneira possível o homem ao trabalho, a fim de diminuir os riscos de acidentes e doenças ocupacionais, né? Uma das causas de afastamento. Então, a ergonomia no Brasil é tratada através, lembro que eu te falei de todas as normas regulamentadoras, né? Então, as NRs, que nós comentamos na aula passada, e essa aqui que trata sobre ergonomia, ela é a NR 17, que é preservar o bem-estar e qualidade de vida dos trabalhadores. Então, todas aquelas regras, normas regulamentadoras, né? Você já vai entender o porquê. As adequações econômicas podem ser aplicadas em móveis, maquinário, equipamentos, treinamentos, em todo o processo dentro da empresa. Na prática de tudo isso, né, a ergonomia tenta sempre com um objetivo só, reduzir os riscos, né, no ambiente de trabalho. E ela contribui muito na relação entre o empregado e as normas de trabalho, né? Então, aquela questão, um trabalhador que se sente bem trabalhando, ele produz mais, né? Então, com condições adequadas, ele tem uma produção e está feliz, então ele produz mais e é bom para todos os lados. Só que ela é dividida em 3 fases: a ergonomia física, a organizacional e a conectiva. Vamos ver cada uma delas agora. A física são todas aquelas questões de um ambiente de trabalho. Então, aqui que a gente pode colocar principalmente a ergonomia, a temperatura do ambiente, se é muito calor, muito frio, então ele vê essa questão. Iluminação, se há condições suficientes para executar o trabalho na questão de iluminações. Condições sanitárias, se é um local insalubre ou não. Condições de trabalho durante o exercício da função. Por exemplo, se há possibilidade de colocar uma cadeira mais confortável, já que ela fica às vezes 4, 8 horas sentadas, o apoio para os pés, toda essa questão física, ali, por exemplo, para quem trabalha com computador. Se existe uma sinalização interna adequada, saída de emergência, quadro de classificação de risco, quantidade de ruído, ele é uma medição de quantidade de ruído, isso faz parte da ergonomia física, a organização do ambiente, tempo necessário para ficar em pé, levantando peso excessivo, aquela história lá, de tanto em tanto tempo o trabalhador ele tem que ficar em pé, se ele faz trabalho sentado, né, se movimentar um pouco para ativar a circulação para o bem-estar. Tempo que é necessário de disponibilidade e qualidade dos equipamentos, né? Então, há o equipamento defeituoso, há uma questão que não está adequado para aquela função do trabalhador. Isso está relacionado primeiramente à ergonomia física. Já a ergonomia organizacional, ele já diz sobre as rotinas de trabalho, né? Toda aquela questão que a gente comentou até agora, né? Não ficar muito disposto a trabalhar muito tempo em frente ao computador, ele deve se levantar por períodos, ter aquela questão principalmente sobre esforço repetitivo, que é o trabalho exaustivo repetitivo. Também a quantidade de pessoas para executar aquelas funções no trabalho. Se existe uma orientação quanto à segurança do trabalho, tudo isso primeiro entra dentro da ergonomia organizacional. E a última, que é conectiva, né? Que é toda aquela questão lá, o trabalhador teve treinamento adequado para executar a função,
ele pode ter esse diálogo entre patrão e empregador, patrão e chefe, diretor ou supervisão, há uma relação de diálogo, de comunicação. O ambiente que está sendo trabalhado, há muita hostilidade ou competitividade que afeta a produção, a venda ou toda a questão do trabalho, e isso entra na ergonomia conectiva. Aqui a gente dá um exemplo, como a gente passa muito tempo no computador, né? Então a maneira correta de sentar e a maneira errada. Como que vocês estão sentados aí, Suzana e Tati? Estão bem eretas, estão bem certinho ou estão igual a figura ali? Uma das causas grandes também nesse sentido, assim, Mais ou menos, professor. Tá meio esticado. É verdade, mais ou menos. Vocês podem ver também outro que está afetando muito a questão, igual nessa figura 2 ali, onde que está errado ali, né? É a utilização do celular, né? De você ficar baixar a cabeça para ver o celular, né? Ficar muito tempo. Ele ocasiona tudo aquilo, ele começa a dar um problema, principalmente no pescoço ali, nas primeiras vértebras, né? Então, 20 minutos ali, você já está com o pescoço bem duro, né? Verdade mesmo. Então, para a gente ter uma ideia sobre essa questão de ergonomia, a postura correta, como a gente está agora, né? Vocês estão sentados aí na frente do computador ou no celular, né? Teoricamente, teria que seguir essas questões aqui, ó, essa postura para ficar em frente ao computador. Primeira questão, uma cadeira que fosse confortável, que tivesse descanso para o braço, né? A altura de assento, então, para regular a altura ali para os pés, também um apoio nos pés, e para deixar a coluna bem reta, né? Primeira questão seria a cadeira. Agora, do computador, né? Tu veja a direção e a altura que ela tem que ficar. A gente tem que ficar com o pescoço reto, assim, olhando para a frente. Ele não pode estar para baixo, a tela do computador. Então, regular o brilho, tem que ter o teclado também, o mouse ali, um apoio para o teu pulso. Os joelhos têm que ficar um pouquinho abaixo do quadril, assim, esticados, apoiado em alguma coisa, né? A iluminação também tem que ter, não só do computador, mas tem que ter uma luz perto, que dê uma claridade melhor. Aí nós temos lá os ombros, quadris alinhados, punho em posição neutra, encosto adaptado à corpura. Então, essa, teoricamente, seria a posição correta para você trabalhar, ficar mais tempo com o celular ou com o computador na frente de vocês. Né? Vocês estão bem assim, né? Precisam me mandar uma foto se é dessa maneira que vocês estão. E que tem tudo isso, né? Dentro das empresas, até a questão principal que a ergonomia trata também são essa daqui, como que eu vou levantar um peso do chão, né? Então, essa questão do RH estar preocupado com o que acontece dentro da empresa. Lembra que a gente falou que todos os departamentos têm que estar interligados e a função é muito maior dos recursos humanos do que era antigamente, porque ela entra, que nós estamos verificando assim, toda essa questão também da medicina e segurança do trabalho, da higiene do trabalho, é uma das responsabilidades dos recursos humanos, seja ela de orientação, seja ela de adequação das normas, né? Aqui ele dá um exemplo assim de levantar peso do chão, isso serve para nós em casa também, né? Abaixar, joelho dobrado, daí levantar peso, né? Não pegar direto ele, senão a gente já tem um entorse, já tem um problema sério ali no ciático e outras partes da coluna. Aqui a gente tem, ó, não sei se vocês já fazem isso de vez em quando, assim, que é muito interessante, né? Aqui a gente está colocando os exemplos ali do que deve ser realizado de tempos em tempos. Se está com muito tempo na frente do computador, fazer esses exercícios, né? Seja ela do pescoço, ali dos punhos, para ativar a circulação e a musculatura. Su e Tati trabalham aonde? Eu faço vacina, daí um pouco eu fico no computador para marcar e um tanto levanto para fazer, né? Para aplicar. E daí também trabalho no postinho, né? Daí tem o computador da farmácia, tem que fazer a triagem. Sim, então trabalha bastante com o computador, né? Sim. E você, Suzana? Eu faço as vacinas, né? E Também? trabalho. Fazemos. Daí tem na farmácia, a triagem, o médico. Mas ainda atendimento no balcão.
Mas vocês ainda se levantam, se movimentam mais, né? Pelo menos, né? Sim, que faz um pouco no computador e levanta para atender, né, a pessoa. Deu um posto inteiro, né, Suzy? Sim. Que bom. Então, agora eles vão falar em uma área de vocês também ali, né? Que vocês atendem, as doenças ocupacionais, né? Então, essa área aí já de saúde vocês sabem muito bem, mas a gente vai colocar aqui também dentro das empresas, né? Então, lá, né? Então, as doenças ocupacionais são todos aqueles riscos que podem ocasionar um afastamento do trabalhador por uma doença causada dentro da empresa, que daí chama-se ocupacional, né? Chamadas doenças ocupacionais. Seja ela que foram adquiridas dentro da empresa por transtornos mentais, lesões físicas, LER, que a gente tem, ou DORT, né, que a gente chama agora lesão por esforço repetitivo, que foram desenvolvidas através das atividades empenhadas dentro da empresa, né? Então, isso já está regulamentada também, né? Quais são esses tipos de doenças e quais podem entrar como doença ocupacional e ser afastada pela Previdência e não. Vamos dar alguns exemplos, né? Então, a gente tem, principalmente nas empresas, agora ele tem muito acelerado essa questão do adoecimento dos trabalhadores lá pela competitividade, né? Pela questão que aumentou dentro das empresas, assim, aquela questão de pressão, de estresse, assim, por produção, né? Um levantamento que foi feito, ela cresceu 25% entre 2005 e 2015, esses afastamentos dentro das empresas de todos os setores no Brasil. Quais são elas, né? Vamos colocar ali, apresentar ali o que entra dentro da como doença ocupacional. Primeira linha, primeiro grupo de transtornos mentais. Pode resultar de contexto de trabalho e interação psíquica dos trabalhadores. Atenção e consideração para a realização das tarefas. Ou seja, o que pode ocasionar limitação de atividade da vida diária, exercício de funções sociais, concentração, persistência e ritmo de interiorização. Então, o mais comum dentro da classificação dos transtornos mentais como doença ocupacional estão os episódios de depressão, alcoolismo crônico, né, quando aquela questão já que não há mais controle, isso afeta totalmente o trabalho, o desempenho do trabalhador, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho que é uma doença da contemporaneidade que se chama síndrome de Burnout. O transtorno de estresse pós-traumático, né, devido a um acidente grave, uma morte, alguma coisa assim, então tem esse transtorno. Neurastenia e o transtorno cognitivo leve, que você não consegue manter a concentração, fica distraído. Isso entra dentro desse grupo de transtornos mentais que pode ser colocada como transtornos mentais ser afastado pela Previdência. Já dentro daquelas questões de higiene, né, se nós trabalho lá, pode depender do local de trabalho, né? Então já entra dentro de infecciosas e parasitárias, né? Um grupo que, por exemplo, aonde está, que também pode ocorrer, né? Por exemplo, vocês da área de saúde, vocês estão perto do trabalho insalubre, né? Pode acontecer alguma coisa dessa, né? Tuberculose, leptospirose, tétano, febre amarela, né? Por exemplo, vocês vão dar uma vacina e aparece um paciente com algum sintoma desse ali, tem que tomar um cuidado maior ainda, né? Então, ele também pode ser considerado como doença ocupacional. Neoplasias, né? Que infelizmente é a questão do câncer, né? E pode afetar de uma hora para outra. Então, ela também entra dentro do grupo, que é considerada também como doença ocupacional. Então, aqui a gente tem uma classificação de causas e também uma prevenção que a empresa pode realizar. Por exemplo, aqui, doenças ocupacionais do LER ou do DORT, né? Então, movimentos repetitivos, a causa, né? Poderia fazer a prevenção através da adequação do mobiliário, que a gente colocou ali, ó, cadeiras ergonômicas, pausas, ginástica laboral, exercícios. Já nós temos distúrbios musculares,
tenossivites, lesões do ombro, tudo isso pode ser evitado também com algumas metas não mais adequadas a cada função, e principalmente ela ter algum programa dentro da empresa de incentivo à atividade física. E aquela questão, vamos fazer sempre uma movimentação dentro da empresa, uma ginástica laboral, o consumo de água, né, que sempre a ingestão de líquido favorece a circulação e tudo mais, assim. Então, essa também são campanhas que o RH produz. O RH também é responsável por verificar o bom andamento da saúde dos trabalhadores, né? Dorsalgias, as hérnias de discos, né? Então, os principais causas, movimentos repetitivos, força no uso do tronco, a gente está comentando o levantamento de pesos de forma errada, postura inadequada, obesidade, sedentarismo, novamente, né? Então, ainda assim, volta-se aquela questão de prevenção de inovação no mobiliário, pausa de exercício e programa de incentivo alimentar, né? Transtornos mentais, que a gente comentou agora há pouco, do grupo de transtornos mentais, que é depressão, ansiedade, estresse pós-traumático, né? As principais causas ali, alta demanda, precisão, metas inalcançáveis, trabalho extremamente monótono, violência no trabalho, situações momentâneas, podem ser prevenidos através de definição de metas adequadas, boas relações interpessoais, programa de prevenção da violência das atividades, programa de apoio e acompanhamento, e até a questão de apoio psicológico. Transtorno das articulações. Novamente, vem a maneira que a gente fica sentado, toda essa questão ali, posturas inadequadas, movimentos repetitivos, obesidade, né? Entra no mesmo grupo. Varizes nos membros inferiores. Muito tempo trabalho em pé ou sentado, que não há circulação, pouca movimentação, né? Outra questão que é a obesidade e sedentarismo, que podem ser feitas a prevenção através da análise ergonômica das tarefas, fazer aqueles programas de incentivo à educação alimentar, prática e regularidade física, movimento, como eu falei lá, quem trabalha muito com o computador, ter uma movimentação, todo aquele espaço, pelo menos a cada 2 horas, levantar 10 minutos. Transtorno auditivo em fábricas, por exemplo, exposição a ruídos, trabalho com produtos químicos, geralmente solventes, tímido, leno, chileno, similares, que são solventes que corroem, né? Então, a questão dos EPIs corretos, a proteção contra ruídos, o uso dos protetores auditivos, voltamos àquela parte lá de iluminação e ergonomia física, que vem a ventilação e isolamento dos processos, o uso de máscaras, por isso tem maneiras de preservar, né? Meninas, até essa síndrome de Burnout, vocês já viram falar na área da saúde de vocês? Se alguém das colegas teve já ou não? Não ouvi falar. Ele é considerado... Não? Ele é considerado, Não. esse síndrome de Burnout, a síndrome das enfermeiras, porque muitas pessoal da área de saúde adquire essa síndrome de Burnout. Vamos explicar o que é. Já viram falar sobre síndrome de Burnout ou não? Não, eu só li um pouco lá na Não. matéria, né, professor? Uhum. Porque ela que a gente chama agora desse novo momento que a gente está passando do trabalho, né? Que é exatamente aquela casa bem simples, estresse. Então, todas as condições, a síndrome é uma dessas doenças relacionadas ao esgotamento profissional e apresenta desgaste físico e emocionais do indivíduo. Então, por que ela é considerada como a doença dos enfermeiros? Quando elas, em determinados hospitais, em determinados locais, não existe condições de trabalho ou número suficiente de pessoas para fazer rotatividade, e elas começam a fazer turnos, né? Fazer 24 horas, 48, não tem para substituir, e vai trabalhando direto, né? Chega algum momento que explode, né? Um momento que acaba a energia, né? Isso aí leva a vários outros fatores, né? Por exemplo, aqui, ó, que é a identificação do síndrome do Burnout. Quais as 10 fases que acontecem, né? Dedicação intensificada, descaso com necessidades pessoais, aquela que esquece já de pentear o cabelo, de se maquiar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar e não cuida de si mesmo. Recalque de conflitos, ou seja, está estressada, nervosa sempre. Reinterpretação de valores, né? Ela começa a perder o que vale a pena, o que não vale a pena.
negação de problemas, se só você está com problema, calma, relaxa, não tenho, tem que trabalhar, né? Recolhimento de aversões a reuniões, você não começa a ter uma aversão a pessoas, né? Despersonalização, parece que não é aquela pessoa que você conhecia. Tristeza intensa, que pode ser choro, sempre estar emburrada, sempre aquele de mal com a vida. Colapso físico e mental, aquela questão que chega um momento que o corpo já não aguenta mais, e acontece o físico e o mental, não sabe onde está, e chega um momento que explode, né? E estado de emergência, assim, tem ansiedade. Então, o que ocorre, isso aí muito, essa questão do trabalho, a contemporaneidade agora, da necessidade de se adequar às mudanças, aquela pressão do dia a dia, principalmente quem trabalha com vendas também. Tem que vender, que o salário é só de vendas, e agora, nesse momento da pandemia, estava tudo parado, fechado em algumas situações, e isso agrava bastante essa. A gente diz assim, nesse cenário, os profissionais tem que ser cada vez mais criativo e proativo, comunicativo e participativo, então tem que ter várias qualidades para ativar, e isso através do ambiente, que seja ela da pressão dos chefes ou da questão de mercado mesmo, econômico, cenários atuais, assim, afeta muito a questão do estresse, né? Então, ele é desse assim, sobrecarga de trabalho, falta de conhecimento ou valorização pessoal, cobrança e excesso e conflitos interpessoais, esgotamento físico e mental, que a gente já comentou, altos níveis de preocupação, ansiedade e falta de expectativa sobre o futuro. Então, literalmente, é aquela questão agora que nós estamos passando por esse momento da pandemia, né? A gente está nesse cenário aqui de afetar, como a gente diz, o que é muito importante é a nossa saúde mental nesse momento, né? Nosso controle mental sobre determinado momento, né? Senão acontece exatamente esses passos aqui. E isso pode estar ocorrendo dentro da empresa onde vocês estão, né? E um dos, claro que todo mundo é responsável dentro da empresa, mas por quem pode já estar visualizando e providenciando um atendimento, e verificar nessa questão é o RH. Você disse, é muito importante, mudou o conceito de recursos humanos dentro da empresa, que a gente já comentou nas últimas aulas, né? As atribuições são muito maiores agora, para verificar que não é só contratação ou entrevista de funcionários, ele tem uma gama muito maior de gerenciamento da empresa também, uma participação bem mais efetiva em todos os setores. Vamos lá? Um teste agora para as duas. Vamos lá, pessoal. 3 minutinhos aí, bem rapidinho. Marque no papel ali, ó. São 12 perguntas. Para sim e não, é isso. Vale, o sim vale 1 e o 2 vale não, né? Me digam pelo menos quantos que vocês responderam sim dessas 12 perguntas aqui. Eu tô sem caneta perto, professor. Eu vou fazendo, você vai me respondendo, então. Então, tá bom. Tá? Acho que no de vocês duas não vai ser tão no caso, acho que não é tão estressante, mas vamos lá. A rotina de vocês tem mais custos que benefícios, ou seja, te traz mais, é mais custoso ir para o trabalho do que traz benefício que ganhar. Sim ou não? Quando você tira não, férias... professor, eu gosto. Então, pois para vocês, o trabalho de vocês não é tanto isso, mas isso vai ficar, eu vou deixar depois para vocês, né? Mas se quiserem aplicar isso em algum local, né? Até quando uma pessoa que vocês verem está estressada, é só dar isso aqui para ela responder, né? Do trabalho dela. São 12 perguntas. Então, se der 12 o valor, ela já tem a síndrome, né? Desse daqui, né? Ele não pode chegar a 12 pontos, né? Então, é o contrário. O sim vale 2 e o não vale 1.
Então, se passou de 20, ela está com síndrome de Burnout. Até 20, ela tem uma tendência. E abaixo de 10, ela está normal. Mas não, o nosso caso não é, né, Tati? Não, Não, nós gostamos do nosso trabalho. Não, vocês são bem light. Sim. O nosso Mas problema imagina, lá, o nosso problema no trabalho é mais o pessoal dos serviços gerais, que mais está testado, mais alto, Isso, mais verdade. doenças. mas imagina Temos vocês agora... mais estão encostados. Os que, tudo adaptado por causa dos certos movimentos repetitivos, né? Pesado, limpeza. Mas é dos Mas serviços são gerais ou da prefeitura em si? De tudo, da saúde geral, e da prefeitura em geral. É o que mais dá. Mas tem falta. Sim, Tem bastante. Tem. bastante. Interessante, é uma boa informação. Isso aqui também, vocês já têm vocês têm todo o protocolo de higiene também do local lá, né? Vocês seguem o protocolo, né? Sim. Aqui entra ainda dentro daquela questão mesmo, vocês já fazem isso no trabalho de vocês, né? De eliminar ou minimizar os riscos, né? Seja ela dentro da questão de higiene como a de segurança, né? É sempre uma questão de prevenção de doenças, né? Então, ele parte sempre assim, de duas variáveis, né? Seu ambiente tem que ser salubre, né? O seu ambiente tem que ter o menor número de risco, seja para evitar qualquer tipo de doença ocupacional, seja ela, como a gente já colocou lá, desde a questão física, lá de ter uma boa ventilação, iluminação, ou até das questões de, mesmo assim, de transtornos, lá que a gente colocou, de identificação de todo esse processo, né? Já comentou lá que uma boa forma e algum programa, e isso aí também é uma função do RH, né, de executar, assim, os programas lá de atendimento aos trabalhadores. Essa daqui, né, uma das funções que é a ginástica laboral, que é fazer esse exercício de tempos em tempos para ativar a circulação e tentar diminuir a obesidade das pessoas, evitar aquele efeito da LER, do efeito repetitivo, né. A outra também, uma questão de prevenção da saúde de doenças ocupacionais, é oferecer palestras, né, seja ela questão de segurança do trabalho, de saúde, né, prevenção a doenças, todas elas, né, sejam elas DST, sejam de AIDS, sejam de saúde, aquela questão de higiene em casa também, no trabalho, cursos, né, cursos rápidos de noções de segurança, cursos sobre NRs, sobre essa da questão da 17, da 5, de todas elas, para que todos os empregados tenham conhecimento, porque uma questão é essa, antes mudou a legislação, antes a empresa era responsável por todo esse processo, e se a pessoa não quisesse participar da ginástica laboral e adquirisse a Lero, coisa mais responsabilidade era da empresa. Agora mudou. Agora o empregado também é responsável pela prevenção. Então, se ele não praticou exercício, se ele não teve essa qualquer outra questão assim, ele também é responsável, não somente a empresa. Então, a lei mudou também nesse sentido, está um pouquinho privilegiando as empresas também. Então, são algumas formas que os recursos humanos têm para melhorar as condições de trabalho. Então, a ginástica laboral, as palestras e os cursos. Né? Tá aqui. Quanto custa um acidente? Né? Então, aqui a gente tem uma fórmula para isso. Né? Até foi lançado o modelo custo direto de acidente, né? Que é o total das despesas decorrente das obrigações, ou seja, todos aqueles impostos e tudo que ele tem de custo a mais quando acontece um acidente com um empregado, né? Seja ele assistência médica, hospitalar, indenização, tudo isso, ele gera um índice de quanto vale um acidente. Por isso que é muito melhor prevenir a questão de evitar esses acidentes. Por quê? Pode ter até seguros, mas aquele de risco. O seguro pode cobrir despesas
mas não cobre a vida, a saúde das pessoas. Então, isso é medido através da qualidade de vida no trabalho, chamado QIVT. Então, quais são 4 aspectos? A participação dos funcionários nas decisões, reestruturação de trabalho, enriquecimento de tarefas, grupos, inovação do sistema de recompensa, ou seja, plano de cargo de salário, clima organizacional, melhoria do ambiente de trabalho, né? Como a empresa está olhando sempre a questão do empregado. Por exemplo, oferecer um refeitório, oferecer um banheiro limpo, oferecer condições de trabalho, equipamentos necessários para efetuar isso. Tudo isso é medido e a qualidade de vida no trabalho. Então, é um modelo. Então, ele pode ser através de compensação justa e adequada, ou seja, remuneração, aumento, ter uma política de beneficiamento, atingiu a meta, ganhou um valor X no salário, o sistema de compensação. Aquilo que a gente já comentou, todas as condições de segurança e saúde no trabalho, sempre privilegiando o bem-estar da pessoa, né? Utilização e desenvolvimento de capacidades, dar oportunidade às pessoas, lembra que a gente falou já nas outras disciplinas de colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Então, eu tenho um potencial em outro setor, vamos transferir essa pessoa, né? Então, é utilização e desenvolvimento de capacidades. Crescimento. Só um momento que o meu parou aqui. Um momento que deu problema no meu computador, já retorno. Fechou o PowerPoint, já estou abrindo novamente, só um momento. Opa, estamos no ar novamente. Então, continuando, a questão da integração social. Então, a questão sempre a gente falou da comunicação dentro da empresa, com a diretoria, com os empregados, com todos os setores, se eles podem. Constitucionalismo, normas e regras e os valores que a gente falou dentro da empresa, se são seguidos. E o espaço total de vida, né? Então, o trabalho e o espaço. São esses os fatores que elevam o modelo de qualidade de vida da empresa. Então, aqui a gente já tem dividido os 8 itens e as dimensões. Por exemplo, compensação, que a gente falou, renda, salário, equidade interna e externa, ou seja, compatibilidade com as outras empresas do mercado, se estão ganhando o padrão ou não, né? As condições de segurança no trabalho, quanto tempo ele passa trabalhando, então a jornada, o ambiente físico, se é seguro, se é saudável, a utilização dos elementos de capacidade, então ele tem autonomia para realizar o trabalho dele, se ele sabe o real significado da tarefa, a identidade do que ele está fazendo, variedades de habilitação, oportunidades de crescimento na empresa, né? Então se ele pode alcançar outros cargos na empresa, integração social, igualdade de oportunidades para todos, né? As garantias constitucional, respeito às leis trabalhistas, prioridade pessoal, liberdade de expressão, privacidade, né? Trabalho, espaço, papel balanceado no trabalho e vida pessoal, né? Então, qual que é essa relevância social que a gente já comentou também? Que é a imagem da empresa, a responsabilidade social da empresa perante a sociedade, né? Quais são os valores que a empresa tem?
Tudo isso aí coloca-se assim, a qualidade de vida no trabalho, né? Aquela coisa. É bom trabalhar na empresa ou não? Prefeitura não tem CIPA, né, Suzana e Tati? Só o hospital. Só, interessante, né? Porque, vamos colocar aqui, nós vamos falar um pouquinho rapidinho sobre a comissão interna, né? Ela é composta por todos os representantes, independe acima de 20 funcionários. Né? Então, teoricamente, a prefeitura também deveria ter alguma. Aqui tem, acho que na prefeitura de Canoinhas tem. Então, mas dentro das empresas, vamos falar assim, então, né? Ela tem a função principal, que é preservar a vida e promover a saúde. Essa mesma questão que a gente estava falando, que é regulamentada pelas NRs, pelas normas regulamentadoras, essa aqui é pela NR5, portaria 3.204/78, que ela foi direcionada. Então, é tornar seus empregados atuantes nos trabalhos preventivos de saúde, ou seja, ter uma força maior de voz dentro da empresa para evitar acidentes. Né? Então, o objetivo principal sempre é a questão da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Né? Ele é composta, primeiro, por representantes do empregador, seja o diretor de RH, uma outra pessoa, e as pessoas nomeadas representantes pelos empregados, né? Os representantes titulares e suplentes. Então, normalmente são 6 pessoas. Né? Os representantes empregados titulares e suplentes são eleitos através de votação entre os empregados, e os do empregador são indicados pelo dono, diretor ou presidente. A questão principal é que quem participa da CIPA durante esse ano tem uma estabilidade no emprego, e depois que sai tem mais um ano de estabilidade, ou seja, são 2 anos de estabilidade dentro da empresa, que não pode ser demitido enquanto ele fazer parte da CIPA. A gente comentou agora um pouco, mas que tipo de empresa, quais empresas deve ter a CIPA? Qualquer empresa que possuir mais de 20 funcionários. Aqui. Se aquelas empresas menores que não têm 20 funcionários, uma pessoa dentro da empresa pode assumir essa função de prevenção dos acidentes, normalmente RH. E ela é uma regulamentada, você envia o cadastro das pessoas que pertencem a CIPA ao Ministério do Trabalho. Eles são responsáveis também, a CIPA é responsável, vamos colocar aqui nas atribuições, que a gente comentou na aula passada, que é a CAT, né, o Certificado de Acidente de Trabalho, certificado. Quem faz isso é o pessoal da CIPA. E as primeiras funções aqui, nós temos que colocar 7 funções principais, tem outras funções, nós vamos colocar isso daqui. A primeira delas é a identificação de todos os riscos da empresa, que pode ocasionar um acidente. Daí, dentro daquelas 3 normas da ergonomia também, né? Física, cognitiva e ocupacional. Então, criando um mapa de risco, que a gente chama, determinada área é muito perigosa, então ali é a área de risco vermelha. A outra área lá precisa ter atenção, então laranja. Então, quais áreas podem ser mais perigosas no trabalho? E isso se faz rotineiramente. Então, eles fazem um mapa de risco e eles podem fazer essa fiscalização de tempos em tempos para se está ocorrendo essas boas condições de trabalho. Né? É responsável também por levantar e oferecer palestras, treinamento, levantar discussões sobre os processos. Toda a equipe tem essa voz perante o empregador. Né? Caso uma máquina esteja defeituosa ou ofereça risco para os funcionários, aqui a CIPA tem poder e direito de suspender ou paralisar o uso de equipamentos. Então, se na linha de produção uma máquina lá pode oferecer um risco muito alto, não tem uma proteção para os funcionários, eles podem mandar parar a produção. Isso é uma das questões principais
E também responsabilidade da CIPA. Se não deixar acontecer qualquer acidente, foi culpa deles, porque eles têm essa questão de identificação dos riscos assim que assumem o seu posto. Eu ofereci também, uma vez por ano, a CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes, com várias palestras e incentivo do uso de EPIs, e sempre alertando aquelas questões de prevenção às doenças. Né? Uma outra item aqui também, se promete informação a colaboradores e empresas, os riscos que podem tomar também de forma de cuidar de sua saúde, e tratar de temas genéricos, como, por exemplo, campanha de prevenção à AIDS, a utilização correta de equipamentos de EPIs e outras prevenções de doenças, principalmente. São 7 principais atribuições que a gente colocou aqui na CIPA, mas ela possui mais ainda. E a principal questão é assim, uma CIPA é formada por membros indicados pelo empregador e membros eleitos pelos empregados. Qual empresa que pode ter? Acima de 20 funcionários é obrigatório ter o CIPA. Agora também vamos falar um pouquinho rapidinho aqui, né, que vocês já fizeram o PIPA 1, que foi entregue, né, que era a tarefa de vocês, era os problemas relativos à gestão de pessoas, então vocês fizeram o levantamento daquele tipo de caso, depois fizeram uma entrevista numa empresa, e vocês postaram lá que era a introdução, fundamentação, empresa selecionada, né, e vocês fizeram a entrevista. Agora, a segunda parte do PIPA é fazer agora a análise da entrevista, das informações que vocês buscaram com as empresas. Então, o que vocês têm que fazer depois da entrevista, colocar em entrevista, é propor ou sugerir ações a serem tomadas pelas empresas para que se mantenham competitivas frente à pandemia, com a finalidade de melhorar o processo ou resolver um problema diagnosticado dentro da área de recursos humanos. Era para ser, porque vocês iam apresentar isso num seminário para todos os alunos, mas ainda nós estamos com mapa de risco laranja, né? Então, esse material vai ser postado, essa continuidade do trabalho vai ser postada esse mês, né? Então, vocês vão abrir o PIPA 1 e dar continuidade, porque vocês já fizeram essa parte primeira aqui, né? Dados da equipe, introdução, desenvolvimento, empresa entrevistada, vocês já fizeram. Agora a gente vai passar para a segunda parte, que vocês precisam colocar propostas e sugestões. Então, que melhorias que vocês iam fazer nessa empresa que vocês entrevistaram, conclusão e referência. E postar novamente lá no PIPA 2, que já está aberto, já pode postar o quanto antes. E o prazo final é até dia 28 de novembro. Lembrando que o momento review segue o mesmo modelo também, escolhe um tópico e escreve 20 linhas. Que empresa vocês entrevistaram, Suzana e Tati? Vocês dois fizeram junto ou não? É a Recicla Brasil. Nós fizemos as 4, com a Cíntia e com a Marina. A Cíntia mandou mensagem que, infelizmente, faleceu aquela moça lá, daí elas não iam participar hoje. Nós também ficamos no velório a tarde toda. E o que aconteceu? Pois não sei, acho que foi um traumatismo, né? Ela sofria de epilepsia, mas estava assim, controlada, entrou no banheiro, né? Quando eles encontraram, ela já estava morta. Da nossa colega, filha da nossa colega de trabalho. Pois é. De postinho. Momento triste. Eu sei como que é, que eu também tenho epilepsia. São situações. Que não se espera, né? Não dá vida. Não. Foi uma infelicidade que ela foi dentro do banheiro mesmo. Meninas, então vocês 4 vão fazer essa segunda parte, tá? Eu acho que está quase pronto de vocês também, falta pouca coisa, pelo que eu vi, né? Mas, de qualquer forma, não sei se vocês vão se reunir, como que vocês estão fazendo? A gente se reunir
reúne. Se precisarem de minha ajuda, vocês podem marcar comigo, também a gente pode conversar, né? Ou me chamar no WhatsApp ali, mandar mensagem, qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês também para a gente fazer essa segunda parte. Beleza. Então, tá bom. Obrigada, professor. Tá bom? Hoje seria isso. Se tiverem mais alguma dúvida, eu fico à disposição. Ou pode me chamar a qualquer momento no WhatsApp também. Então, tá bom. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite, obrigada. Imagina, boa noite. Estava bem boa aula. Bem produtivo. Obrigadão, tá? Então, obrigada. Tchau, Sil. Tchau.